Fala, meu povo! Hoje eu trouxe uma proposta um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal. Normalmente eu trago questões historiográficas, hoje eu vou trazer umas questões mais filosóficas. E vamos ver se vai dar certo, se eu falar alguma coisa que não ornei, alguma coisa assim. Podem comentar aqui embaixo, podem falar, podem me chamar atenção. Beleza? Estamos aqui para compartilhar conhecimentos, conversar e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Hoje o objetivo do vídeo é trazer um pouquinho de Descartes, ou Descartes, não sei, vou falar Descartes pra vocês, tá? Pra facilitar a linguagem, já que tá todo mundo meio familiarizado já, né? Então, vamos chamar de Descartes. E também ligado com a trilogia Matrix, né, das irmãs Wachowski, de 1999, né, que começou o primeiro filme e tal, foi lançando os outros, né, e assim por diante. Mas enfim, não vamos ter detalhes minuciosos, vamos já resumidamente passar pra frente. Quero que esse vídeo seja o mais curto possível, tem muita coisa pra falar pra vocês ainda, beleza? Mas enfim, são pontos aí que eu separei, que acho que são significantes. E vamos entender primeiramente o contexto do filme Matrix. O que se passa nesse filme? Qual que é a pira desse filme aí? Esse vídeo é pra quem já assistiu a trilogia, tá? O quarto filme saiu e eu não assisti ainda, não sei, não quero saber, não quero spoiler, tá? Porque eu vou assistir, tô ansiosa pra assistir. Enfim, vamos lá. O filme, basicamente, o primeiro filme já se baseia no Neo. Tem muita familiaridade com computador, com PC e tudo mais, programas. E assim, ele tem uma certa questão, assim, que ele não se conforma muito com a realidade dele. Ele fica, assim, pensando, será que eu tô sonhando? Será que eu tô vivendo a realidade mesmo? E ele fica nessa questão da dúvida, né, da realidade dele, né? Se é isso que ele tá vivendo mesmo, se isso é real ou não. Então, basicamente, ele é uma pessoa diferente dos outros, né, que vivem na sociedade junto com ele. E, né, ele é o diferentão ali, digamos assim, o Neo. Só pra recapitular, né, pra quem não assistiu o filme ainda, ou pra quem já assistiu e faz um tempão que já assistiu, né. Então, ele é um hacker e tudo mais, né, então, né, isso acaba gerando alguns problemas pra certas pessoas. Porém, ao mesmo tempo, né, que ele é aí uma pessoa diferente, né, nessa questão mais social, assim, né, ele tá ligado que as coisas não são bem como parecem ser, que vai entrar o Morpheus, a Trinity e mais uma galera, tá? Eles são pessoas que vivem fora da Matrix. Como assim? A Matrix, gente, é basicamente um sistema criado por computadores, um sistema computacional criado por máquinas, né? Essas máquinas aí que utilizam os seres humanos para gerar energia para elas. A energia que antes era feita por meio solar ou elétrico, agora é feito pelos humanos, né? Então eles drenam, digamos assim, a energia dos seres humanos e mantêm os seres humanos em cápsulas, visualizando um mundo que eles pensam que existe, que eles pensam que estão vivendo, mas na verdade não estão. E nesse mundo o Neo tá também, que é a Matrix, né? Esse mundo de Matrix. Então, a Trinity, o Morpheus e mais uma galera que tá fora da Matrix, que eles já estão ligados que aquilo é falso, que aquilo não existe, né? Que né, não é concreto. Eles adentram a Matrix, né? Depois de identificar o Neo, ver que ele é uma pessoa diferente e tudo mais. E eles propõem pro Neo, né? Que se ele quer sair dessa Matrix, se ele quer sair desse mundo aí, né? De ilusão. O Neo, ele aceita sair, né? Desse mundo, né? Tem aquela famosa cena das pílulas lá, né? Dos comprimidos que eles oferecem pro Neo e ele aceita sair desse mundo ilusório. E essa saída dele é extremamente dolorosa, porque é difícil nós nos desvincularmos de um mundo, de uma realidade que nós pensávamos que era real. Né? A gente pensa que aquilo é induvidável, que aquilo é certo, que aquilo é real mesmo, mas nós precisamos nos desvincular, nós precisamos duvidar daquilo que se diz induvidável. Então, né, o Neo sofre nesse processo de sair de dentro da Matrix e entrar realmente no lugar concreto, no lugar que as coisas realmente acontecem, que é o mundo que Morpheus e a Trinity vivem. A Trinity aí, né, que vai ser parceira dele, né, futuramente aí nos filmes e tudo mais, né, a namorada dele, tem toda uma questão de providência e tudo mais, né, aí envolvida, mas a gente vai falar sobre isso mais futuramente. Então, né, nós vamos ligar essa questão, né, de Matrix, nesse mundo, nessa questão ilusória, a Descartes, ou René Descartes, né, vamos chamar de Descartes aí para facilitar o processo, e alguns outros filósofos, como Platão e tudo mais, para a gente poder entender mais ou menos o que está acontecendo, tá? Então, vamos entender aqui, né, já estamos situados, né, em relação ao filme, agora vamos passar para a parte do René,
e ver aí como é que ele encara a dúvida, como é que ele encara os fatos, a verdade, como que se chega na verdade, resumidamente para vocês, pra gente poder analisar o filme em si, beleza? Então, né, temos René Descartes. Ele é um filósofo do século XVI e ele basicamente vai trazer uma nova forma de ver a filosofia, de encarar a filosofia, de encarar os fatos, a sociedade, os pensamentos, os sonhos e tudo mais. A grande problemática nisso que envolve é essa insatisfação do Descartes com a sociedade, com a mentira, com a busca pela verdade. Então, assim, ele traz vários meios, várias opções pra gente, para que se possa chegar numa realidade concreta, para que se possa chegar na verdade e na felicidade absoluta. Segundo Biasoli, 2008, a insatisfação do Descartes ele se refere aos conhecimentos que parecem justificados, porém são crenças falsas assumidas como verdadeiras. Ou seja, Descartes ele vai trazer essa preocupação em buscar a verdade e como buscar a verdade. Então ele vai se basear num trabalho árduo, num trabalho de formiguinha, literalmente, para se chegar lá. E como chegar à verdade? Primeiro, que a única certeza que nós temos de tudo, a única certeza que nós temos daqui da vida é da própria dúvida que nós possuímos. Então, para se chegar à realidade, nós precisamos duvidar. Duvidar de tudo, absolutamente de tudo, até daquilo que se diz ser induvidável, inquestionável, aquilo que a gente tem como pra gente como verdade absoluta, desde que nós nascemos, crescemos, que nossos pais disseram para nós, que os professores, que os políticos, sei lá, disseram para nós, e nós precisamos duvidar de tudo isso, né, para que a gente possa construir um caminho para se chegar na verdade, né? E acima de qualquer coisa, né, é necessária essa dúvida. E para chegar nessa verdade, então assim, eu vou trazer várias coisas aqui que vocês podem ficar um pouquinho perdidinhos, inclusive eu fico meio perdido porque eu sou da história, né, gente, não sou da filosofia. Por isso que eu fiz história, né, porque eu quero algo mais concreto, assim, pra eu entender melhor. Mas enfim, eu admiro muito quem vai por esse ramo, tá, porque é complicado, é difícil, mas enfim, vamos tentar nos localizar aí. O Descartes, ele tem a questão do dualismo cartesiano. O que é basicamente esse dualismo cartesiano? É uma distinção, digamos assim, é uma separação que nós temos do corpo, né, do nosso corpo, dessa forma mecanizada de viver, da mente. Então, assim, são dois atributos que se complementam, mas ao mesmo tempo são distintos, né, porque a mente para Descartes é a principal fonte, o principal meio para se chegar em si, na verdade, né? O nosso corpo ele é mecânico, mas a mente não. A mente a gente consegue alcançar um espaço transcendental, né? Consegue alcançar algo além desse mundo material, desse mundo físico que tocamos, que sentimos, né? E que pensamos que realmente existe, que realmente, né, é real, que está aqui, que é palpável, né, que sentimos o cheiro, que visualizamos, que ouvimos, né, envolvendo aí todos os nossos sentidos. Porém, temos um problema, os sentidos podem nos enganar. E é aí que está o problema. Aí que a gente vai ligar, né, esse mundo aí à questão de Matrix. Ainda que possamos considerar o Descartes como um filósofo, e claro, né, ele é um filósofo, era filósofo, nós temos que ter em mente que ele não considerava apenas a filosofia como um modo para se chegar na verdade. Na realidade, ele meio que pensava que a filosofia ainda era algo assim questionável, ainda era algo assim que poderia nos confundir, né? Pode ser que eu esteja falando merdinhas aqui, mas se eu estiver, podem comentar, como eu já disse embaixo. Mas assim, ele basicamente dizia que, opa, nós temos que utilizar outros meios para que possamos chegar na verdade, para que possamos encontrar, né, a resposta para essas dúvidas que temos. E um desses meios é a matemática. Por quê? Porque a filosofia, os pensamentos, os sonhos, o nosso mundo, os sentidos podem nos enganar, mas a matemática não. A matemática é algo exato. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Então, assim, basicamente, a matemática é exata. Não importa se é no sonho, não importa se é na realidade. 2 mais 2 sempre vai ser 4. 5 mais 5 sempre vai ser 10. Então, nossa, eu sou péssima em matemática, né? E me admiro saber essas coisas básicas. Brincadeira, gente. Mas enfim.
é algo concreto, é algo exato, é algo que podemos confiar. Porque os sentidos podem nos enganar. E realmente, os sonhos. Gente, uma coisa, vou trazer um exemplo aqui. Um exemplo não, vou trazer, na verdade, um relato meu. Que ultimamente, há alguns meses atrás, eu tô confundindo a realidade com os meus sonhos. E os sonhos com a minha realidade. Até chegando um momento em que eu achava que eu tinha levantado já, eu já tinha tomado minha fluoxetina, já tinha tomado meu remédio e tal, já tinha feito tal coisa, já tinha pago tal boleto, já tinha feito tal coisa, mas na verdade eu tinha feito aquilo no sonho. Então, assim, eu não sei se era uma ansiedade que estava muito grande, o que eu tive que começar a notar o que eu fazia pra mim não confundir minha realidade com os sonhos. Eu, tipo, algo real mesmo, cara. Eu tava muito preocupado com isso. Agora deu uma diminuída. Mas assim, um exemplo disso. Cara, eu tava confundindo os meus sonhos com a minha própria realidade. Eu deixei de fazer algumas coisas na minha realidade porque eu achei que eu já tinha feito, mas na verdade eu tinha feito os meus sonhos. Que pira, né? Então, assim, maior exemplo, né, que Descartes estava certo mesmo, né, que os sonhos podem nos enganar. Mas, enfim, um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é, vamos fingir que nós estamos morrendo de fome e agora eu estou indo num restaurante comer. Nossa, um exemplo bem nada a ver, mas só para vocês terem uma base assim, do que os sentidos fazem com a gente, né? Por exemplo, eu tô a alguns metros assim do restaurante, tipo uma quadra do restaurante, e lá tá a placa. Buffet livre por R$ 16. Ok, nossa, legal, vou lá almoçar. Beleza, tô indo lá. Quando eu chego perto, na verdade aquele 6 é um 8. A minha visão me enganou. Entendeu? Quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? De visualizar às vezes alguma coisa numa placa ou entender uma coisa e na verdade o que aquilo que estava querendo dizer é outra. Então, assim, um exemplo bem simples, totalmente simplista em relação de como os sentidos podem enganar a gente. Então, assim, se os sentidos enganam nesse quesito, eles também podem enganar em outros fatores, em outras partes da nossa vida, né? Seja em relação à família, seja em relação à política, seja questão, né, geral aí da sociedade, dentre outros, né, critérios aí, dentre outras questões que podem estar nos enganando. Então, assim, a única coisa que temos de exato é a matemática e que a dúvida existe. A existência da dúvida, ela existe. Então, é isso que existe, é isso que é de concreto e a gente precisa se agarrar nessas coisas pra gente chegar realmente nos fatos, na realidade. Além de se agarrar às dúvidas e tudo mais que temos, e a matemática e dentre outros meios para que a gente possa chegar aos fatos, Descartes também traz para a gente a possibilidade de Deus. Ou seja, para que a gente possa encontrar a verdade, resumidamente, a gente precisa encontrar a origem da verdade, da onde tudo foi criado, da onde tudo surgiu, né? Segundo a perspectiva, né, de alguns filósofos aí que acreditam em questões transcendentais, em questões de Deus e tudo mais, né? Se pensarmos nessa perspectiva, nós precisamos encontrar a origem de tudo para a gente chegar na verdade de tudo. Então, Descartes traz para a gente essa possibilidade de acreditar que existe um Deus. Nós temos que ter a certeza que existe um Deus, né, que ele é um Deus real, né, que é um Deus não enganador e que Descartes ele nos orienta. Que nossa vida deve ser guiada pelos critérios que foram obtidos a partir da existência de Deus, a partir da certeza da existência de Deus. Nós temos, né, que para Descartes, né, a verdade está intimamente ligada à existência de Deus e é a partir dele que chegaremos na mesma. Temos uma perspectiva semelhante também nesse quesito Platão e Santo Agostinho, né, que acreditavam também nessa questão da verdade, do mundo, né, nesse espaço transcendental, né, que é a partir do momento que a gente alcança, digamos que esse mundo transcendental, essa questão de Deus, né, nós chegamos aí à felicidade absoluta, à realidade dos fatos, né, à verdade, e basicamente isso, tá, gente? Né, só a partir dessa separação do corpo e a mente, né, da mente, né, desse transcendental que a gente chega na verdade, que a gente vai chegar realmente numa questão mais superior ao lado material, né? Porque o Santo Agostinho e o Platão, eles, né, consideravam essa questão que esse transcendental é superior ao material que vivemos, a esse mundo que temos aqui e que pensamos ser palpável e que existe. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa nada a ver? Pode, mas vamos continuar, que é mais ou menos esse o ponto que eu queria trazer para vocês, tá? Vamos adentrar ao filme agora, realmente, né, a trilogia. Vamos nos localizar. Logo no início do filme,
Quando a Trinity vai atrás do Neil no apartamento dele pra chamar ele, né? Ela fala lá, ela vira pra ele e tem uma tatuagemzinha do coelho, né? E o Morpheus tinha dito pra ele no computador, né? Siga o coelho, como se fosse uma analogia à Alice do País das Maravilhas, né? Essa questão de seguir o coelho pra se chegar em um ponto final, no caso, na verdade. Então, no início do filme ele tem essa questão. O Neil, ele segue a Trinity, né? Ele sai dali, que a Trinity chama ele pra sair e tal, junto com uma galera. Ela tá meio disfarçada ali no meio daquela galera. E aí, quando ele chega na boate junto com ela fala pra ele: foi a dúvida foi a pergunta que trouxe você aqui, Neil. Ou seja, é a dúvida que tá te trazendo alguns fragmentos da verdade. Você tá chegando perto aí do ponto essencial e o que está te proporcionando isso é a tua própria dúvida, né? Basicamente, resumidamente, é o que ela quis dizer. Então, a gente já se depara com uma situação em relação à busca por essa verdade. Se a gente levar em consideração alguns filósofos, tem filósofos, gente, que acreditam que a gente possa se chegar na verdade, na realidade, através de programas de computador. Então, tipo assim, resumidamente, tá? Se der tempo, eu vou trazer esse filósofo para vocês ainda nesse vídeo. Mas enfim, vamos continuar. Então, essa verdade, ela pode estar no mundo transcendental, ela pode estar aqui no mundo material, né? Ou ela pode estar, né, nessa questão de um programa de computador. Então, né, vai de acordo com qual linha, né, filosófica que você crê. Mas enfim, é bem interessante ir atrás desses pontos que a gente fica meio tipo, será que eu tô vivendo a real mesmo? Mas enfim. Se a gente pensar um segundo momento também no filme, logo no primeiro filme, nós temos os agentes, né? Que são os agentes aí que estão lutando contra os humanos, né? Que estão ligados, né, na questão real mesmo, contra o Morpheus, a Trinity, né? E toda aquela galera lá. E os agentes, eles capturam o Neo um momento, né? E eles já dizem pro Neo, né? Os agentes, eles são programas de computador, né? Então, eles estão defendendo deles, né? E eles dizem pro Neo que o Morpheus, dizem que o Morpheus é o indivíduo mais perigoso que existe. Se a gente for pensar na perspectiva pro final do filme, nós podemos ter o Morpheus como uma representação da verdade, né? Porque ele traz muitas questões aí pro Neo, ele traz muitas informações, né? Ele tá trazendo a verdade pro Neo, né? Então, se a gente for pensar que o Morpheus é uma representação da verdade, então os agentes estão dizendo que a verdade é algo muito perigoso. E se nós trouxermos para o pensamento, para a nossa sociedade que nós vivemos agora, que é palpável e tudo mais, nós podemos relacionar isso a questões de, como que eu posso dizer para você? Autoridades, né? Autoridades aí presentes em igrejas, presentes na questão política, presentes né, nas penitenciárias, sei lá, em várias instituições aí, né, que são autoridades, e essas autoridades que muitas vezes mascaram a realidade para a sociedade, né? Porque a verdade é perigosa. Ou seja, às vezes eles estão, né, mascarando isso, né, mascarando a realidade para as pessoas, para que elas não compreendam, né, a verdadeira questão daquilo, a verdadeira questão da sociedade, da vida delas e de como as coisas funcionam. Essas autoridades, elas criam um mundo, um sistema que não é exatamente computacional como no Matrix, mas eles criam um sistema para que os humanos vivam como formiguinhas, seguindo exatamente aquilo que eles querem, não se desvirtuando daquele caminho e vivendo a partir dessa máscara da verdade que eles proporcionam. Porque a verdade é perigosa, a verdade pode ser revolucionária. Então, assim, eles fazem de tudo para que a verdade esteja, né, e continue escondida das pessoas. Então, nós temos aí também a questão dessa verdade dos políticos e como esses políticos, essas autoridades, eles tentam chegar num patamar muito mais alto do que o normal, do que eles já têm. E nós temos isso em Matrix com os agentes, né? A gente percebe que ao longo da trilogia, os agentes lá, né? Esses programas de computador estão tentando superar os outros programas de computador para que eles vivam o ápice, né? Para que eles cheguem no limite de tudo. E isso a gente tem na nossa sociedade normal, né? Quantas autoridades, quantas pessoas aí lutam, né? E fazem tudo, inclusive arriscando a vida da própria sociedade, das próprias pessoas, para que elas possam chegar no topo, né? Então, nós temos aí. E as pessoas no nosso mundo aqui acreditam, né, que um indivíduo, alguém, alguma coisa transcendental pode proporcionar uma bênção, pode proporcionar, né,
uma espécie de ajuda, né, para que esses indivíduos aí, essas autoridades, não subam até lá e não né, prejudiquem as pessoas. E, ao mesmo tempo, já no mundo de Matrix, nós temos o Neo, né, que Morpheus acredita que o Neo, na verdade, ele é um Messias, como se fosse Jesus, o prometido que vai salvar a humanidade daquelas máquinas, daqueles agentes, daqueles programas que estão enganando as pessoas. Então, nós temos aí uma questão bem interessante para se pensar, e seja no nosso viés atual, né, real, concreto aqui, e também na questão do próprio filme, né, já ligado aí questões mais filosóficas. Além desses pontos, nós temos também algo que é extremamente evidente, assim, eu acho que é muito óbvio, a questão de Platão também em Matrix, né? Porque nós temos a questão do mito da caverna, né? Dessas sombras, né? Que na verdade não são a realidade, que são na verdade só sombras, uma representação ilusória da realidade. E nós temos isso, né, em Matrix, que é muito óbvio, né? A sombra, no caso, né, que Platão se refere, seria, né, trazendo para Matrix, as cápsulas, a Matrix, né? O mundo ali criado pelas máquinas. Então, que os seres humanos eles estão visualizando e pensam ser real, mas na verdade aquilo é um fragmento da realidade, aquilo não é uma realidade, uma verdade absoluta, né? Então, isso é bem relevante da gente se pensar, né? E um momento assim que eu acho que mostra totalmente essa ligação de Platão com Matrix é quando o Neo ele sai da Matrix, né? Que ele entra realmente no mundo real e ele diz que os olhos dele tá ardendo, né? Que ele tá tendo dificuldade, né? Para viver realmente ali o corpo dele se adaptar naquele mundo, né? Que ele até então não vivenciou. E então ele fala, né, pro Morpheus, e o Morpheus diz, na verdade, assim, resumidamente, seus olhos estão doendo porque você, na verdade, nunca os utilizou. Então aí, tipo, tá, você estava vivendo nas sombras, agora você vive, né, na luz, agora você vive na realidade. Agora você vai ter que lidar com isso, né? Você vai ter que se adaptar, você vai ter que se desvincular daquele mundo que você acreditava ser real e viver agora, né, nessa realidade concreta, nessa realidade absoluta que não é tão prazerosa quanto a realidade, quanto a ilusória. Né? Porque na Matrix nós vemos todas aquelas comidas, aquelas roupas maravilhosas e tudo mais, porém aquilo não era concreto, aquilo não era real, aquilo era uma coisa ilusória, era uma felicidade momentânea que na verdade, né, não existia de fato. Né? E fora da Matrix você tem de fato o que você precisa para viver, né? É uma comida diferente, né? As pessoas andam com umas roupas bem sem cor, assim, né? Uns tons pastéis, assim, né? É um mundo feio, é um mundo complicado, é doloroso, mas é real, né? Você precisa se desvincular desse teu conforto aí, desse mundo que você pensa que você está vivendo, que é de fato verdadeiro, e entrar para a realidade. A realidade é dolorosa, mas ela é real, né? Então você vai chegar quando você chegar na felicidade, você vai chegar na felicidade absoluta, porque você se desvinculou de fato do mundo ilusório. Olha, gente, eu acho que era isso. Eu tinha muito mais coisa pra falar pra vocês, tá tudo aqui, ó. Mas assim, não vai dar, vai ficar um vídeo muito grande. Eu queria falar de outros filósofos também que eu selecionei, mas não vai rolar. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo grande, mas resumido no total de tudo pra vocês, pra gente compreender mais ou menos essa questão, né, de Matrix, ligada a questões mais filosóficas, e pra gente compreender o nosso próprio mundo, né? E será que você ainda tá vivendo dentro da Matrix?